Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o caso da Flávia Magalhães, tá? Que saiu uma notícia muito curiosa. Olha só essa notícia do dia aqui, que na verdade é um desses sistemas um desses mecanismos de comprovação de verdade, né? Validação de fake news. Aí diz aqui, o projeto comprova. Não há provas de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tenha ignorado trâmites formais de cooperação jurídica e penal internacional ao pedir a prisão de uma brasileira que mora nos Estados Unidos, né? Olha só, não é fake news, não há evidências que ele tenha feito isso. Não há evidências, meu caro projeto comprova, porque isso está no processo que é sigiloso. Então, por isso que não tem evidências de que ele tenha feito, porque está no processo sigiloso. É óbvio, nesse caso ele não vai falar nada e o advogado também não pode mostrar essa evidência porque está no processo sigiloso, né? É muito engraçado como é que o pessoal se sentiu na obrigação de falar isso daqui, porque eles estão percebendo que tá dando merda, tá ficando muito estranha essa história do Xandão, tá ficando muito claro essa armação toda contra a Flávia Magalhães, né? E outra informação que a gente vai colocar aqui é que parece que eles já identificaram quem era o policial federal que estava perseguindo a Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos. Essa notícia foi sugerida por No Peter No Game, Comendo Peter e Assistindo a Sopa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, foi um escândalo danado isso, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, quando foi revelado pelo Dr. Paulo Farias, que é o advogado da Flávia Magalhães, né, um dos advogados da Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos, que o Alexandre de Moraes teria dado uma ordem para a Polícia Federal lá na Flórida para fazer uma vigilância sobre a Flávia Magalhães, né? E, de fato, a Flávia diz que em determinado comício que teve lá na região de Orlando, que ela identificou essa pessoa, que tinha uma pessoa realmente que eles disseram que era da Polícia Federal e que poderia estar ali fazendo uma maldade, lembra? A gente sabe que o pessoal cogitava realmente mandar um jagunço da PF para pegar esse pessoal e trazer para o Brasil, né? Queriam fazer isso com Alan dos Santos, e queriam fazer isso com a Flávia Magalhães e com outras pessoas também. Foi discutido abertamente naquele grupo que o Eduardo Tagliaferro fazia parte, né? Lembra da Vaza Toga? Tinha lá o pessoal falando, não, que vontade de mandar uns jagunços lá da Polícia Federal, lá nos Estados Unidos, pegar esse pessoal e trazer para cá. Olha o absurdo dessas... Olha o que eles acham que é a justiça no Brasil, né? Isso quem falou foi um juiz, tá? Foi o Ayrton Vieira, né? Que é um juiz. Então, assim, é um absurdo como esse pessoal está tratando a justiça nesse caso. Justiça, ela não é perfeita, não. Você volta e meia, você condena a pessoa e não consegue prender ela mesmo. A pessoa fugiu e não sei o que lá. O fato de eles estarem cogitando mandar jagunço nos Estados Unidos mostra que o que eles estão fazendo não é justiça. O que eles estão fazendo é vingança pessoal. Esse pessoal está chateado porque gostaria muito do PSDB no poder, não queria Bolsonaro de jeito nenhum, estão muito chateados porque não conseguem fazer o povo deixar de gostar do Bolsonaro, né? Então, essa ordem de prisão cidadã americana nos Estados Unidos, vocês lembram, foi por conta de que ela publicou um negócio dizendo que, aqui, ó, Alexandre de Moraes teria visitado Marcola na prisão e não sei o que lá, e o X tentou o bloqueio via Anatel, suspendeu o passaporte brasileiro, dizendo que ela estava evadida do território nacional e não sei o que lá, e emitiu um mandado de prisão para ela, né? Aí o doutor Paulo Farias mostrou que quando o Alexandre de Moraes abriu o processo contra a Flávia Magalhães para ele, né, ele como advogado de defesa, repara que coisa curiosa, né? Era para ele ter acesso a esse processo desde o início, né? O processo deveria, o acusado tem que ter acesso ao processo desde o início, né? Aí ele falou que identificou que havia um mandado de prisão e uma cooperação com a Polícia Internacional em Miami para prender a Flávia Magalhães aqui, ó. O oficialato de ligação da PF em Miami e a Aero HSI na Embaixada dos Estados Unidos foram notificados desse pedido aqui, ó. A Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, urgente mandado de prisão, e mandando a Interpol aqui, ou seja, haviam documentos dentro do processo que mostravam que a Flávia Magalhães estaria sendo, o Alexandre de Moraes estava mandando prenderem a Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos e trazerem para o Brasil, né? Aí, com base nisso, o pessoal do Comprova diz que não tem prova nenhuma, que ele não mostrou isso daqui, ó. Segundo professores de Direito Internacional, não sei o que lá, os elementos do relato do advogado, caso de fato constem no processo, levam a crer o contrário do que ele afirma, que os trâmites legais de cooperação internacional foram seguidos por Moraes. Peraí, depende do que está no processo, né, meu amigo? Você não tem como saber. Se está no processo e ele mandou a polícia investigar ela lá, fazer coisa lá, e inclusive ela identificou quem é a pessoa, então evidentemente que tem uma coisa errada nisso daí, né?
Na verdade, o processo para prender algum brasileiro que esteja lá nos Estados Unidos envolve fazer uma carta rogatória para a justiça americana, que a justiça americana vai avaliar se realmente tem que ser feita a prisão, e daí pode proceder a prisão lá no território americano. De cara, o caso da Flávia, que foi justamente um tweet, que ela fez um tweet aqui, ó, o narcotráfico está dentro do STF, foi o tweet dela, falando que o Moraes teria visitado o chefe do PCC na cadeia, não sei o que lá. O narcotráfico está dentro do STF, e, ou seja, esse foi o tweet dela. Isso é liberdade de expressão. Mas é mentira. E daí? É liberdade de expressão, a pessoa tem o direito de mentir, inclusive, né? O ministro nunca visitou o criminoso, como mostrou checagem do site Aos Fatos. Tá vendo? Esse pessoal quer criminalizar fake news, dizendo que não, que ela falou uma mentira, então é proibido. Não, não é. É permitido as pessoas falarem mentira. Sempre foi, sempre vai ser. É um absurdo essa ideia de querer controlar o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam. É o desespero desse pessoal, né? E, enfim, isso daqui nos Estados Unidos, primeira emenda direto, não tem nem que dizer. Ela tem o direito de falar isso imediatamente. Jamais ela seria presa pelas vias normais por carta rogatória. Mandar policial da PF fazer escolta dela lá é sim ilegal, ofende sim o direito internacional. Mas o pessoal aqui não precisa se preocupar com isso, porque a essa altura as pessoas lá nos Estados Unidos já estão investigando esse caso, né? Inclusive, a Flávia Magalhães identificou o policial federal que estava no evento no dia 25/2/2024. Temos a foto, o nome completo e o endereço na Flórida, e um oficial confirmado que ele é policial federal, ou é ex-policial federal, tá? Por quê? Em 2014 ele era policial federal. Ele não botou aqui todo o conteúdo para não saber o nome da pessoa, até porque como não sabe ainda, né, não tem certeza ainda, é melhor não divulgar o nome da pessoa, né? Os dados do sujeito serão mantidos em sigilo por hora. Todo o material será entregue aos advogados do X numa reunião presencial na Flórida na próxima semana, né? Então você sabe, o Elon Musk assumiu a defesa da Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa muito positiva. Justiça nos Estados Unidos é muito caro. A Flávia Magalhães, ela tá bem lá nos Estados Unidos, tem uma vida boa lá, mas o que eu falo, é muito caro justiça nos Estados Unidos, então é complicado, né? Todo o material será entregue. Os Estados Unidos, a perseguição é considerada crime gravíssimo, stalking, né? Mesmo que o cara não fosse fazer nada, tivesse lá só para vigiar a Flávia Magalhães, para ver o que estava acontecendo e coisa e tal, isso é assédio, né? O cara pode ser condenado por isso, né? A Flávia ainda colocou aqui, ó, que precisamos deixar claro ao governo americano que esse tipo de convênio da Polícia Federal brasileira com os Estados Unidos é, na verdade, um cabide de emprego. Esses policiais que são colocados lá são amiguinhos do poder que ficam lá na vida boa, né, morando em Miami com dinheiro do Brasil, né, pagos pelo governo brasileiro. Ninguém está aqui para ajudar o povo brasileiro que paga os salários deles, né? Um deles mora perto do Barroso, um dos lugares mais luxuosos de Miami, dirige carros luxuosos e adora baladas, né? Um dos policiais que estaria nesse convênio, né? Enfim, e está sendo usado aqui ao contrário para perseguir brasileiros que estão lá, né? Então isso daqui é um caso realmente absurdo, uma situação totalmente sem sentido. Essa comprovação aqui não comprova nada. Ela fala que, mas o advogado se recusou a mandar o documento para comprova. Aqui. O comprova pediu ou faria o acesso a esses documentos, mas o advogado não quis compartilhá-los. Ele não pode compartilhar. O processo está em sigilo por causa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também não compartilha com ela esse documento. O Alexandre de Moraes poderia compartilhar com a jornalista o documento. Ela quer que o advogado compartilhe o documento do processo, que é um processo sigiloso, porque aí o Alexandre de Moraes pode até mandar prender o advogado por quebra de sigilo do processo, né? Então, não tem o documento. Não tem o documento porque não pode, é sigiloso, né? Aqui, ó. A acusação de que o ministro ignorou trâmites legais de corrupção não se sustenta, não tem prova. Ela fala que não tem prova. Não tem o documento, tá no próprio processo, que é sigiloso, né? Mas fica tranquilo, o pessoal pode se preparar que em breve a gente vai ter o resultado disso nas investigações lá dos Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.